Alô, grata por mais este momento, esta disponibilidade para poder partilhar este último vídeo desta série de 3, onde ao todo podemos contemplar 21 sombras de ser humano como portais de consciencialização e percepção aumentada do que é que podem ser o nosso corpo de dor, da forma como o nosso corpo de dor pode ser uma entrada para transformar a nossa luz, aumentar essa luz, exponenciar essa luz. Quando damos corpo à luz que nos habita através da vivência da sombra que nos compõe, então tornamos-nos mais completos. Pelo menos essa é uma visão mais integrada do ser humano, de acordo com a sabedoria do oráculo. Então este é um último vídeo em que falta falar-nos de 7 códigos de ativação do corpo de luz. E há 3 sombras primais que nos abrem essa porta, essa consciência. Desta vez vamos falar de fardo, de pânico e de raiva. Então, como é que estas 3 sombras nucleares podem transformar-se em matéria-prima para o desabrochar, para o florescer, para a abertura do nosso coração e com isso a abertura de maior consciência sobre quem somos, quem é este ser humano que nos habita. Então, no primeiro chakra vibra a frequência do fardo. A sombra do fardo acorda-nos a nossa responsabilidade. Ou seja, sempre que sentimos que algo é um fardo para nós, então significa que estamos a assumir responsabilidades alheias. Tudo o que é nosso, por direito, nunca se transforma num fardo. Se estamos a senti-lo dessa forma pesada, então provavelmente cabe-nos olhar outra vez e perceber que estaremos a assumir responsabilidades alheias, assumir um lugar que não é o nosso, numa tentativa de poupar o outro do seu próprio fardo. O que acontece é que, para além de nós mesmos não aguentarmos essa cruz, digamos assim, privamos o outro do seu próprio desabrochar, privamos o outro de conectar com a própria sombra para que ele mesmo descubra o potencial que essa sombra guarda na sua própria história pessoal. Este fardo leva à dádiva, e a dádiva no primeiro chakra é a dádiva de estarmos vivos, de termos um corpo físico, de estarmos encarnados na Terra. Este fardo, quando o elevamos a dimensões superiores, se conseguirmos contemplar esta magia de que o que é nosso nunca se transforma numa cruz, então torna-se um sacro ofício, um ofício sagrado. Transforma em leveza, em beleza, em simplicidade de fazer com amor. E esta dádiva, excelsitude, é a excelência, é a bênção que nos é dada de fazermos tudo por excelência, com grandiosidade, com entrega, generosidade. É também uma honra à nossa excelsitude, sermos excepcionais dentro do comum, dentro do ser humano comum. Este fardo e esta dádiva vão complementar-se com o 4º chakra, como temos falado das complementariedades entre centros energéticos. Então esta face oculta, este código de ativação do 1º chakra, conecta-se com a cruz cardinal, com o poder do coração. Então, se não é um fardo, se é um sacro ofício, então dá-nos poder.
e dá-nos poder de habitar o nosso próprio coração. Este poder é ilusório até ao momento em que compreendemos a força que reside no coração humano. A busca de poder, a busca de... é ilusória até ao momento em que compreendemos que o verdadeiro poder reside neste coração humano. Então é uma insolência. Se subirmos esta frequência a outras dimensões, o poder torna-se em insolência. Mas não uma insolência de desaforo, de desafio, de contestar por contestar, de rebelião ou revolucionário. É uma insolência de sermos mais, de sermos sempre maiores, de sermos, de questionarmos internamente sempre todas as leis, para que se transformem nas nossas leis. Esse é o poder do coração, o poder da insolência, de não permanecermos submissos, mas sabermos que podemos questionar internamente e resolver por direito, através do amor que vibramos, todas as equações da vida, todas as encruzilhadas que esta cruz cardinal nos recorda. Este coração, quando subimos a dimensões superiores, é a sublimiciência, é a ciência de sublimar. Este coração humano que jamais se fecha ao outro, a nós mesmos, ao mundo, que não tem medo da própria dor. Este coração humano está em constante sublimação. É a frequência por excelência que transmuta o ser. É o chakra de abertura de portais superiores, de multidimensões. Então é um campo multidimensional. Todos temos ouvido falar dos estudos que fazem sobre o coração humano, sobre este órgão mágico que, para além de um músculo que faz chegar sangue a todos os recantos do nosso corpo físico, é, antes disso, um pulsar que emana energia. E está estudado fisicamente que, se fosse apenas um músculo, o coração não teria força para fazer chegar o sangue às extremidades do nosso corpo. Então, mais do que um músculo, ele é um campo magnético que, através, sim, dessa circulação sanguínea, faz circular a energia, o prana, que nos compõe, que nos revitaliza. Se não fosse o campo eletromagnético, então não saberíamos fazer fluir este sangue interno, esta seiva. E este sangue é pura, é a nossa energia, é aquilo que está a vibrar em nós. E é no coração que tudo nasce, é na frequência do coração que tudo isto nasce. Este coração que é sublimiciente, que tudo sublima, que tudo transforma, que tudo transmuta. Então esta dádiva e este coração andam juntos, esta excelsitude com esta sublimiciência. Então, se não permanecermos no fardo, no carregar de uma cruz alheia, então abrimos um portal sagrado de reconciliação entre o primeiro e o quarto chakra e de reconciliação direta com a nossa face oculta, com a nossa face de Deus, nesta cruz cardinal, nesta encruzilhada do ser. No segundo chakra, vamos encontrar a sombra da raiva. Era essa que faltava falar aqui nesta série de vídeos. Então, no segundo chakra já falámos de outras sombras e faltava falar-nos da raiva. E a raiva é aquela força bruta, aquele impulso animal, é o nosso instinto. Se ela não for autodestrutiva, se ela não for destruidora, então ela é um catalisador de mudança. É uma conexão ao nosso poder por excelência, no sentido da nossa força. É um fogo forte que se acende e que nos faz agir. Esta raiva é o outro lado da alegria.
Então, sem conectarmos profundamente com a nossa raiva, jamais poderemos conectar profundamente com a nossa alegria, com essa energia de expansão por excelência, com essa energia de celebração, de alta vibração. Então, esta raiva, se elevarmos a dimensões superiores, transforma-se na ignescência, neste fogo ígneo que jamais se extingue. Desde o fogo que queima ao fogo que ilumina e que transmuta, aquele fogo alquímico, é na raiva que ele nasce. E esta alegria, quando esta energia bruta se transforma em celebração e faz desabrochar em criatividade no nosso segundo chakra, esta alegria é a iridescência, é a capacidade de refletir todas as cores do arco-íris, é transformarmos-nos nesse cristal que é refrator de luz. Então, é uma grande porta esta da raiva, que foi tão mal entendida por tantos milhares de anos, talvez porque fomos submetidos a um poder ilusório, a um controle que se fazia fazer por violência, uma violência mascarada, uma violência passiva. Então, se fizermos a correspondência aos chakras superiores, o segundo casa com o quinto, e esta raiva vai casar diretamente com a sombra da vergonha. É curioso, não é? Porque sabemos esta relação, conhecemos esta relação. Quantas vezes nós explodimos de raiva e a seguir nos envergonhamos da nossa ação. Mas mais uma vez, esta vergonha que vibra no quinto chakra e que por vezes nos bloqueia a voz, a garganta, nos bloqueia na nossa expressão de ser, esta vergonha que está tantas vezes conectada à culpa. Muitas vezes eu acredito que por baixo da culpa, a culpa é uma construção mental de algo mais primário. E esse primário, eu acredito que muitas vezes está na dor, na vergonha. Esta vergonha, se a elevarmos à quinta dimensão, às dimensões superiores, ela transforma-se na nossa dignidade. Então ela é tão preciosa quanto esta raiva. A raiva no sentido de nos dar força para transmutar, para agir em prol da mudança consciente, para essa alegria pura. E a vergonha dando-nos dignidade, dando-nos o controle de novo sobre quem somos e o que é que nos torna dignos, o que é que nos faz sentir válidos. Esta vergonha está do outro lado da partilha, então esta alegria e a partilha andam juntas. Com esse fogo iridescente da alegria, só nos resta partilhar essa luz interna. E esta partilha, nas dimensões superiores, transforma-se na equidade. Então é uma partilha que acontece em círculo, em que estamos todos à mesma distância do nosso centro, do centro da posição de poder. Esta equidade oferece as mesmas leis a toda a comunidade, oferece os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não julga ninguém com atributos especiais. Todos os atributos especiais da equidade acontecem para o todo, de forma igual. Não se trata tanto de igualdade, trata-se de equidade, de olhar com neutralidade, de olhar sem privilegiar, porque todos somos privilegiados ao usufruir desta lei. E quando elevamos a vergonha a esta dignidade, estamos a trabalhar agora o outro lado da raiva, como falávamos, casamos o código da centelha divina com o código do vórtice de som. E mais uma vez isto torna bastante claro como sombras tão nucleares de ser humano e que muitas vezes nos causa tanto medo de atravessar, de sentir, de vivenciar, podem conter chaves sagradas para outras partes de nós que ambicionamos vibrar, que ambicionamos experienciar. A última sombra que ainda não tínhamos falado, agora do terceiro chakra,
é a sombra do pânico. Pânico. O pânico do caos, de nos sentirmos fora de controle. A perda total de controle. Este pânico que vibra no nosso terceiro chakra, se o elevarmos às dimensões superiores, torna-se receptividade. Então, estar no meio do caos é também estar receptivo a todas as frentes, a todas as direções. Perder o controle é tornar-nos livres para olhar em todas as direções. Ficamos à mercê do cosmos, de todos os fatores. Então, se não ficarmos paralisados nesse pânico, vamos sair do caos e vamos sair da vitimização de que algo que nos está a acontecer, que nos tira controle, e vamos ascender. Do outro lado do pânico está a redenção, está a nossa salvação, está sermos o próprio Salvador. Então, elevar este pânico a esse espaço de receptividade leva-nos a essa saída da vítima para nos tornarmos criadores. Então essa redenção é também o que nos torna unos. Este código chama-se Esfera Una, este pânico e redenção chama-se Esfera Una porque nos recorda desta unicidade, deste caos que partiu tudo em pequenos pedaços, leva-nos depois a uma nova unidade, a um despedaçar para nos voltarmos a reconstruir e encontrarmos uma nova esfera dentro. E estamos a falar do plexo solar, então é esse sol interno, mais uma vez, que nos faz brilhar. Este pânico, quando casamos com o sexto chakra, vai casar-se com a depressão. Esta depressão e pânico também conseguimos reconhecer esta complementariedade. Causa-nos pânico muitas vezes entrar em profunda depressão. E eu não falo de uma depressão clínica, mas de uma depressão aquela que reconhecemos sempre que ficamos dormentes, adormecidos, sempre que perpetuamos uma espiral descendente, sempre que entramos numa história de loop, sempre que alimentamos ficarmos adormecidos. É essa a depressão que estamos a falar. Então esta depressão é uma das chaves mais preciosas de todo o nosso corpo de luz, porque esta depressão que vibra no sexto chakra, ela faz uma dupla com a morte. Aqui a morte acontece como luz. A morte é o final desta espiral descendente e o ponto zero para voltarmos a subir. É a descida ao poço iniciático e a subida por outro canal, de consciência, se quisermos ver assim. Descemos pela espiral da depressão e ascendemos pela espiral da morte. Esta morte é uma passagem. Esta é a morte que ascende ao corpo crístico, no sentido mais profundo da ressurreição e do renascimento. Esse corpo crístico é o corpo de luz. Nós morremos para o corpo que morreu, morremos para as emoções que nos despiram e retiraram vitalidade e acordamos para o eterno, acordamos para o essencial. Então esta redenção casa com esta morte. Sermos o nosso Salvador é vivermos esta morte em consciência. Esta morte pode tornar-se das coisas mais especiais que nos podem acontecer. Então aqui casamos o código da Esfera Una, que vibra no plexo solar, o Sol por excelência, e casamos-lo com o portal do céu. E esse portal do céu é a passagem para o centro da galáxia, para o Sol central.
Então unimos o nosso sol interno com o sol do centro cósmico que nos dá vida. E tudo se inicia nesse pânico, nessa perda de controle, em consciência, nessa receptividade que nos leva ao outro lado da depressão. Esta depressão é a consciencialização. Esta depressão nas esferas mais subtis é a nossa consciencialização de sermos quem somos, daquilo que nos tira e que nos dá a vida, daquilo que pode morrer e daquilo que nunca morre, daquilo que nos pode ser retirado e daquilo que jamais vai perecer, vai desaparecer. E todas estas sombras e luzes que nos compõem, que ativam o nosso corpo energético, estas correspondências entre primeiro e quarto, segundo e quinto, terceiro e sexto chakras, ao serem vividos e ativados em nós, então vão acordar por consequência algo na nossa coroa, no nosso 7º chakra. E desta vez aquilo que fica tocado, que é acordado desse sentir, é a rendição à sabedoria, a confiança harmónica. Todas estas emoções pilares, estas emoções base, estas três que nos abriram aqui as portas para esta tomada de consciência, o pânico, a raiva e a vergonha, desculpem, o fardo, a raiva e o pânico, estas três basilares que deram início a esta conversa, todas implicam rendição. E esta rendição nos planos mais subtis é humildade, é recordarmos a humildade de sermos humanos e de podermos vibrar em várias frequências, sem sermos vítimas de nenhuma delas, nem do espectro mais sombrio, nem do espectro mais luminoso, para que não passemos o tempo a subir e a descer da montanha, para não passarmos a nossa vida entre os picos da excelência ou os vales tenebrosos, escuros da depressão. Esta rendição e esta humildade que levam à verdadeira sabedoria, à sapiência, à arte do saber. Este saber que já não é intelectual, é um saber da carne, é um saber da experiência humana, é um saber empírico que nos traz mais e mais e mais luz, sempre reverbera em mais luz, em espectros de maior consciência. Então, assim é com estas três sombras nucleares. Quando as atravessamos, mais uma vez as três sombras dos primeiros três chakras, dos chakras inferiores, se quisermos ver assim, antes de tocarmos os superiores, eles são sempre portas abertas para o todo que nos compõe. Muito poderíamos conversar sobre toda esta panóplia de emoções base que faz estes pilares de ser humano, como fala o oráculo. Este era um vídeo que eu gostava de deixar para que finalizasse toda a contemplação dos outros dois. Então fica também assim como uma completude, um fecho de círculo sobre esta conversa que nasce nesta altura em que estamos em quarentena ainda, nesta quarentena de luz que ainda se prolonga por mais um tempo, o que significa que ainda vamos atravessar uma lua nova, uma nova lua, neste isolamento que nos está a trazer tanta oportunidade de reflexão, tanta oportunidade de observação, de testemunha de quem somos individualmente e na comunidade. Então que possamos aceitar estas sombras como oportunidades sagradas para ancorar mais luz na matéria. E ficamos, como sempre, no final dos vídeos com uma breve meditação, com as preces de cura destes códigos de ativação do corpo de luz que tocamos. Então, mais uma vez, vamos sentar-nos de outra maneira, talvez mais direitos. Vamos colocar-nos numa posição confortável e vamos encontrar aqui as preces de cura para podermos honrá-las e de alguma forma recordarmos o nosso corpo interno, o nosso corpo de luz, sobre estas formas de ser.
Então fechamos os olhos e inspiramos e expiramos profundamente. Trazemos as mãos em mudra de Namastê ao nosso coração, ao centro do nosso peito. Encostamos os polegares e, de olhos fechados, sentimos o nosso coração bater. Sentimos os nossos pés bem assentos na terra. Deixamos que eles se enraizem em direção ao centro da Mãe Terra de Gaia. Ao mesmo tempo sentimos um fio dourado que atravessa a nossa coluna, um pilar de luz central até ao topo da nossa cabeça, onde relaxamos numa coroa aberta em flor, num desabrochar que é contínuo e infinito. Inspiramos, expiramos e trazemos a nossa consciência à nossa raiz, à nossa pelvis, às nossas pernas, pés. Primeiro chakra, corpo físico, manifestação. Fardo e dádiva, a face oculta. Cristal de conexão, obsidiana. Prece de cura. Sou a face oculta de Deus, da deusa, na terra. Cabe-me a mim criar o espelho divino, onde vislumbro o meu maior potencial humano. Sou a face oculta do divino na terra. Cabe-me a mim criar o espelho divino, onde vislumbro o meu maior potencial humano. Inspirando, expirando e subindo da nossa raiz ao nosso segundo chakra, ao nosso corpo emocional, o corpo do sonho. Aqui hoje encontramos a frequência da raiva e da alegria, dessa centelha divina, do fogo que queima para o fogo que ilumina. Cristal de conexão, cornalina. Prece de cura. Deito-me sobre o fogo que ilumina e ascendo ao poder da luz eterna, a fonte de vida que me habita. Deito-me sobre o fogo que ilumina e ascendo ao poder da luz eterna, a fonte de vida que me habita. Sentimos-lo no nosso útero da criação. E inspiramos e expiramos. E chegamos ao nosso plexo solar. Deixamos que este sol interno brilhe, nos ofereça a capacidade de brilhar no nosso esplendor. Corpo mental, linha do tempo, cristal de conexão, perídoto e citrinho. A prece de cura da esfera una. Dentro da minha esfera de energia sinto a salvação. Permito a minha unificação com o brilho divino. Dentro da minha esfera de energia, sinto a salvação e permito a minha unificação com o brilho divino. Inspiramos, expiramos e deixamos que esse sol interno ilumine os recantos do nosso coração. Subimos ao nosso corpo uno, ao nosso corpo de amor. Tocamos agora o poder do coração, a cruz cardinal, onde todos os caminhos são propostas de ascender aos chakras superiores. Cristal de conexão, aragonite e rodocrosite. Prece de cura. Quando me encontro numa encruzilhada,
Sei que posso recorrer ao sentir divino que me guia, e desde o meu centro de amor eu tomo a melhor decisão. Quando me encontro numa encruzilhada, sei que posso recorrer ao sentir divino que me guia, e desde o meu centro de amor tomo a melhor decisão. Inspiramos, expiramos e deixamos que o coração se expresse no 5º chakra. Corpo sensitivo, vórtice de som, a vergonha e a partilha. Cristal de conexão, Larimar. Prece de cura. Quando partilho e expresso o meu ser divino, o vórtice de som suporta-me na expansão e ascensão natural do meu ser. Quando partilho e expresso o meu ser divino, este vórtice de som, no 5º chakra, suporta-me na expansão e ascensão natural de ser. Inspiramos, expiramos e vamos acordando suavemente o nosso 3º olho no 6º chakra. Relaxamos nesse corpo intuitivo. Atravessamos o portal do céu. Cristal de conexão, Celestite e Angelite. Prece de cura. Eu permito-me voar para o outro lado do véu e manifesto na Terra esse paraíso existencial. Permito-me voar para o outro lado do véu, conecto com o Sol central desta galáxia e manifesto na Terra esse paraíso existencial. Inspiro, expiro e entro em rendição profunda à sabedoria que me compõe, que habita o meu corpo etéreo, meu corpo de conexão ao divino, no meu 7º chakra. Confiança harmônica. Cristal de conexão, Kunzite. Prece de cura. Em confiança total chega a minha harmonia, que me liberta por completo e eleva à sabedoria primordial. Em confiança total chega a minha harmonia que me liberta e eleva à sapiência primordial. Inspiramos, expiramos. Inspiramos e expiramos. Confiamos em cada gesto. Acordamos em nós a cada nascer do sol e partilhamos de nós a cada nascer da lua. Agora é tempo, o tempo de ser. O fazer vai seguir-se como uma arte que anuncia esta poderosa transformação. Namastê. Gratidão.